than I did, than I did. Yeah, than I did, than I did, than I did before. Capítulo 4 – Na morte do Jiu-Jitsu japonês. Assim como Mutsuhiro, imperador da era Meiji, finda de vez o Jiu-Jitsu japonês, herança dos samurais. Na noite de 1955, marcado pelo desafio Fada e Gracie, os samurais tupiniquins honraram seus mestres e não se curvaram ao judô de Jigoro Kano, nem tampouco de qualquer outro estilo de luta. O jiu-jitsu praticado no Brasil era o último resquício que ficara do jiu-jitsu do próprio Japão, que com muita sorte nos foi ensinado pelos professores do jiu-jitsu original aqui no Brasil. Se formos dar o real entendimento, nem os japoneses cultivavam mais o próprio jiu-jitsu. Fragmentaram a arte marcial em centenas de estilos que o descaracterizaram de sua raiz. O Jujutsu de Kano foi o substituto principal de tal movimento. Os ensinamentos de Maeda, Satake, Yano, Omori, Miyako, Nagashima, dentre outros, chegaram ao fim. O Jiu-Jitsu japonês deu seu último suspiro na noite de 21 de janeiro de 1955 no desafio Fada e Gracie na Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro. O Jiu-Jitsu brasileiro, agora andava com os próprios pés. Depois de muitos anos da insólita saga da família Gracie, que se recusou a atender os inúmeros convites dos japoneses, e ainda alguns brasileiros, para se banjear para o judô, e agora com a Fada, com seu jiu-jitsu também no mesmo intento de Gracie, tornou o desafio marcante na ratificação das atividades esportivas em um jiu-jitsu que se tornava definitivamente brasileiro. A partir daí os desafios entre alunos Gracie e Fadas param a ser mais comuns. Nos confrontos públicos, contra outras artes marciais, eram destaques das preliminares das lutas principais. Sempre haviam lutas de representantes da Fada ou Gracie em nome do Jiu-Jitsu, fazendo com que nos eventos promovidos pela mídia, o Jiu-Jitsu de Fada se tornar cada vez mais presente e conhecido do público. Em certa ocasião, em que haveria um grande evento misto, fez com que Fada oferecesse e colocasse seus alunos à disposição da Academia Gracie para defender a bandeira do Jiu-Jitsu. A Gracie era a referência do convite ao evento com outras artes marciais. O suporte de Fada foi publicado no jornal Luta Democrática de 28 de dezembro de 1956. A proximidade entre a família Gracie e Fada antecedia o desafio Fada e Gracie dos anos 1955. Em 1948, Humberto Fada, irmão e aluno de Oswaldo Fada, enviou uma mensagem por carta de telegrama ao mestre Hélio Gracie dizendo: "Em honra a um grande campeão, meu filho se chamará Hélio." O primeiro e único filho de Humberto Fada teve seu nome dedicado ao professor Hélio Gracie. Hélio Gracie muito agradeceu a homenagem e ratificou a estima pela família. Através do gesto de Humberto, a família Fada promoveu um herdeiro que marcava a admiração à família Gracie, nitidamente demonstrou a fidelidade aos objetivos das famílias no Jiu-Jitsu. Um herdeiro real do Jiu-Jitsu, na junção dos nomes, Hélio Gracie e Oswaldo Fada seriam eternizados na história através do nome a Hélio mais Fada. Nunca houve uma luta entre Fada e Hélio, ambos tinham plena noção que tal feito poderia comprometer as bases da implantação da modalidade, por este motivo procuravam desenvolver seus alunos e os colocarem à prova em competições, desta forma surgiam técnicas adaptadas e o jiu-jitsu brasileiro se desenvolvia naturalmente. Academias expandindo-se para a Zona Oeste, aumentando o círculo da Zona Norte para a Baixada Fluminense e interior do estado. Em 1960, com o visível crescimento do nome Fada Jiu-Jitsu, Oswaldo Fada junto a seu aluno, e irmão mais velho Humberto, decidiram abrir a primeira filial da Fada. Na Avenida Suburbana número 10.033 é fundada a Academia Fada de Cascadura. Ambas as academias desenvolviam seu trabalho social, mas com a visão de expansão e divulgação do jiu-jitsu esportivo. Humberto Fada, já na reserva do serviço militar, tendo alçado a patente de capitão, usou todos os recursos guardados de sua aposentadoria para investir nos sonhos de seu irmão Oswaldo, porque na verdade Humberto queria abrir uma loja de discos. Mas Fada o convenceu do contrário, induzindo Humberto a resguardar o futuro de seu Fada Jiu-Jitsu. Elinho Fada, que era a esperança de todos na continuidade do trabalho realizado dentro do Jiu-Jitsu. A Fada Cascadura já preparava o futuro da linhagem através do representante genético, Hélio Fada, cujo nome já demonstrava o interesse em perpetuar a história da família Fada, assim como era na família Gracie. Hélio Gracie e Oswaldo Fada se dedicaram sobremaneira para o desenvolvimento do esporte, estudavam movimentos e os aprimoravam. Nas competições, consolidavam o recém-nascido jiu-jitsu brasileiro, para a prática desportiva. O jiu-jitsu passava, portanto, por uma fase de estruturação. Estendendo suas raízes aos mais diversos pontos, Gracie já não estava mais sozinho,
e desta forma o esporte ganhava maior raio de ação. O jiu-jitsu brasileiro já contava com academias diversas espalhadas pelo Rio de Janeiro, e necessitava criar sua própria entidade reguladora. Isso porque nesta época não havia órgãos reguladores específicos do jiu-jitsu, e todos os atletas e academias se inscreviam na Federação de Pugilismo como forma de estarem ao menos registrados em alguma entidade afim. A Academia FADA sempre esteve presente nos atos mais celebres da construção da arte, junto a muitos de seus alunos e representantes da família Gracie. Decidiram dar seguimento de independência procurando atender os objetivos de reconhecimento esportivo legal da arte marcial Jiu-Jitsu. A partir de 1963 FADA e Gracie foram pilares fundamentais para a criação da Federação de Jiu-Jitsu do Estado da Guanabara, primeira entidade do esporte fundada direcionada a objetivamente atender às necessidades de regulação do esporte. Hélio Gracie foi seu primeiro presidente e apoiado por outras influentes figuras da sociedade local, conseguiu o reconhecimento oficial. A federação que viria a ser constituída deu seus primeiros passos fazendo os regulamentos e sistemas de graduação, sendo realmente fundada por volta de 1967. Focou nas competições esportivas como estratégia de marketing somente após as primeiras competições realizadas pela Associação Suburbana de Jiu-Jitsu. Esta, comandada por FADA, mas com a presença pessoal e direta ombreada de Hélio Gracie. Os anos 1970 foram os mais importantes para essa divulgação, já nos anos 1980 o jiu-jitsu era uma febre. Mas o ápice foram os anos 1990 que logo comentaremos. O Rio de Janeiro, nos anos 1960 ainda era a capital do Brasil, e na transição da capital, Oswaldo FADA e Hélio Gracie reorganizaram o jiu-jitsu para a fundação da FJJ Rio, Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, originado da Federação da Guanabara. Portanto, sendo a continuidade da Federação da Guanabara, a FJJ Rio é o órgão mais antigo reconhecido e historicamente referenciado na cultura do jiu-jitsu brasileiro. Seus presidentes foram Hélio Gracie, a presidente e fundador. No início dos anos 1990 Álvaro Barreto como interventor por ordem judicial, e atualmente Carlos Robson Gracie, sobrinho de Hélio e filho de Carlos. Na reorganização da federação destacamos um personagem fundamental que serviu de elo entre a FADA e a Gracie para a criação de entidades fortes e sólidas. Referimos ao mestre Monir Salomão Davi, aluno de FADA que ativamente atuou na estabilização das entidades e relacionamento entre academias FADAs e Gracie para que todas as academias do Rio, sendo FADA ou Gracie, estivessem unidas. Monir era muito amigo da família Gracie também, e tinha sob seu comando dezenas de academias que reuniam centenas de atletas, na maioria crianças e adolescentes. Graças a Monir que o jiu-jitsu passou a ter como parte dos torneios o público de menor idade. Crianças e adolescentes, pois se dependesse só da Gracie meninas e crianças não participariam das competições esportivas. As competições das entidades no Rio de Janeiro, com entidades fortes e bem definidas, acelerou o processo de difusão do jiu-jitsu brasileiro esportivo para outros estados do país. Os estados de Minas Gerais, a pioneiro no processo, e Espírito Santo, foram fundadas as primeiras entidades que seguiram o Rio na mesma iniciativa e conceitos dos regulamentos. A partir de 1980, além da FJJ Rio, no Rio de Janeiro, em 1982 destacou-se a Liga Niteroense de Jiu-Jitsu, LINJI, atual Federação do Estado do Rio de Janeiro de Jiu-Jitsu, FERJ, dirigida e organizada pelo fenomenal casal Silvio Pereira e tia Marlene. Ambos profissionais na administração e profissionais de educação física, viram no jiu-jitsu uma boa oportunidade de pôr em prática efetiva seus conceitos acadêmicos e de gestão administrativa do esporte como ferramenta de organização mais elaborada. Silvio ajudou muito na elaboração dos estatutos e legalidade do que viria a se tornar futuramente confederação. Com o apoio de todas as academias do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e mais à frente São Paulo com suas respectivas federações, fazia com que o jiu-jitsu crescesse a passos largos. As disputas entre elas colaboraram com os primeiros campeonatos organizados interestaduais que dariam foco ao brasileiro. Dos campeonatos saíram grandes e reconhecidos campeões que fortaleceram as colunas das entidades do jiu-jitsu de seus respectivos estados. Todos esses esforços dariam a base e a força para originar uma entidade confederativa do jiu-jitsu no Rio de Janeiro e federativas em muitos outros estados. Por fim, internacionais. Durante todo esse trajeto o gesto de respeito e amizade destes dois segmentos se refletem até hoje, através dos integrantes de ambas as linhagens. Citamos com muita reverência a grande Universidade Gama Filho, que com sua forma popular de dar suporte acadêmico e intelectual a todos os desportistas abrigou dezenas de alunos da Gracie FADA, juntos no mesmo intento. A Universidade Gama Filho, que tinha sua própria equipe de jiu-jitsu,
e deu origem à famosa e renomada equipe de Jiu-Jitsu GF Team Grappling Fight Team, comandada por um dos melhores alunos de Monir Salomão da FADA. Falamos de Júlio César Pereira, mestre Júlio César, este responsável junto aos seus conceituados professores, pela mais reconhecida equipe de Jiu-Jitsu brasileiro desportivo de origem FADA no mundo. As participações da GF Team e de membros da linhagem FADA na preparação profissional das academias e entidades reguladoras tiveram sempre evidência no caminho que o Jiu-Jitsu brasileiro era apresentado. No início dos anos 1990, a força das entidades federativas do Jiu-Jitsu era plena. O grande marco que propulsou esse reconhecimento mundial foram as consecutivas vitórias de Royce Gracie, que no UFC Ultimate Fighter Championship, evento criado nos Estados Unidos pelo grande mestre Rorion Gracie, filho de Hélio Gracie. Agora o mundo conhecia o Jiu-Jitsu vindo do Brasil pela gloriosa família Gracie. Realmente, talvez se não fossem os Gracie o mundo não conheceria o nosso Jiu-Jitsu, nem tampouco a família FADA. A Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro foi impulsionada ainda mais pelos feitos de Royce no UFC visando estabilizar a condução do esporte. Prevendo o sucesso inevitável do Jiu-Jitsu FJJ Rio, um ano antes dos feitos de Royce já havia promovido um grande evento de graduação e reconhecimentos de faixa. Neste evento, já com certa idade, FADA era destacado junto a Hélio Gracie devido à grande importância e feitos históricos na implantação do Jiu-Jitsu brasileiro. Oswaldo FADA, nosso grande mestre, foi o único não Gracie, junto aos membros da Gracie e irmãos Gracie fundadores, que recebeu o título de Grande Mestre Faixa Vermelha, 9º grau quando tal título foi criado, demonstrando verdadeiramente que FADA e Gracie tinham raízes diferentes do mesmo Jiu-Jitsu. Hélio Gracie e os demais graduados reconheciam os feitos de FADA, e por não se tratar de um Gracie passou pela cabeça de FADA a possibilidade de não ser graduado. Mas no caso de FADA, Hélio não tinha como deixá-lo fora de tão nobre posição. Um faixa vermelha grande mestre, assim como ele, demonstrando ao mundo mais uma vez que o Jiu-Jitsu não era uma exclusividade dos Gracie. Dia marcante para a história do Jiu-Jitsu. Fotografados Hélio Gracie e Oswaldo FADA lado a lado com suas respectivas faixas vermelhas, grande mestres do Jiu-Jitsu brasileiro. Muitos são os descendentes FADA no Brasil e no mundo, mas a Academia FADA de Bento Ribeiro é a história fisicamente descrita na fundação do Jiu-Jitsu brasileiro. Neste local é sediado o Templo do Jiu-Jitsu brasileiro FADA, servindo como base de estudos e reuniões de todos os praticantes da linhagem e também de muitos outros segmentos que junto ao Jiu-Jitsu encontram suas referências. Dentre muitos FADAs na história, registra-se como faixa vermelha do 9º grau, um único descendente genético vivo. Um aluno que nasceu na academia e recebeu diretamente de Oswaldo FADA, Humberto FADA e Xandu todos os seus ensinamentos. Referenciamos o grande mestre Hélio FADA, em que toda a nossa história se baseou. Hélio FADA, em nome que homenageia as duas famílias do Jiu-Jitsu brasileiro, conforme supracitado, teve por responsabilidade direta de continuar a história de seu pai e seu tio. Logo ainda jovem estava ao lado de seu tio nas mais importantes conquistas de divulgação do Jiu-Jitsu de FADA. Representava a FADA nos inúmeros combates no programa do Capitão Furacão na TV Globo, dentre outros desafios públicos, inclusive contra a famosa família de Valdemar Santana. Hélio FADA recebeu a ordem de Oswaldo FADA de estudar o nível universitário no curso superior de Educação Física, visando dar maior estabilidade e projeção acadêmico-pedagógica ao sistema FADA de Jiu-Jitsu. Conforme o previamente citado, Oswaldo FADA direcionou Hélio FADA ao referencial acadêmico desportivo, a Universidade Gama Filho para estudar Educação Física. Hélio FADA não atuou como Oswaldo FADA na sua projeção militar como fuzileiro naval, e escolheu servir o Exército Brasileiro como paraquedista militar, elite dos combatentes militares, assim como os fuzileiros navais. Conforme destacamos nos capítulos anteriores sobre os incentivos de Oswaldo FADA na carreira militar, FADA entendia que a disciplina e hierarquia também eram as bases de seu jiu-jitsu, e direcionava os jovens como forma de continuar seus ensinamentos patrióticos e disciplinares. O mestre Hélio FADA é extremamente ativo no Jiu-Jitsu, um dos poucos mestres diplomado e reconhecido em todas as federações e confederações como grande mestre de Jiu-Jitsu faixa vermelha 9º grau. Hélio FADA ministra aulas e seminários nas diversas academias espalhadas pelo Brasil, treina, brinca, luta com seus alunos e participa dos eventos sociais que envolvem a projeção do Jiu-Jitsu FADA. Na Academia FADA de Bento Ribeiro, a foto de Hélio Gracie e de Oswaldo FADA com idades avançadas, abraçados, ombro a ombro, portando suas faixas vermelhas, é o destaque principal no centro desta histórica academia. A imagem gráfica do respeito e amizade entre FADA e Gracie é reverenciada por todos que conhecem a verdadeira origem do Jiu-Jitsu brasileiro. Elinho, como é chamado por todos os seus amigos e alunos,
Também deu a seu filho o nome de Hélio Fadda, também chamado de Xuxo. Xuxo é um conceituado professor faixa preta de Jiu-Jitsu. Um fato inusitado é que o mestre Hélio Fadda não promoveu seu filho à faixa preta, mas através da Academia Gracie Muay Thai de Nova Iguaçu, e sua grande amizade com Royler Gracie, filho de Hélio Gracie, permitiu que Royler concedesse o título ao seu filho Xuxo, dando continuidade a todo o processo de estima precedente, já que para o mestre Hélio Fadda o reconhecimento da família Gracie era tão importante quanto o seu próprio nome. Na rua João Vicente, número 1191, Bento Ribeiro, Hélio Fadda dirige a mesma Academia Fadda de Bento Ribeiro de sua família fundada em 1950. Hélio, presente em todos os finais de semana, reúne sua equipe e convidados para confraternizações e visitas abertas à histórica academia. Supervisiona todas as academias no Brasil e no mundo, divulgando e projetando o sistema Fadda de Jiu-Jitsu, o mais puro e fiel Jiu-Jitsu ensinado ao mesmo estilo do próprio Oswaldo Fadda. Por fim, destacamos que esta obra foi baseada em informações e estudos históricos realizados no intento de somente dar maiores conhecimentos sobre a trajetória de Oswaldo Fadda e seu jiu-jitsu. Nunca tivemos a pretensão de ser donos da verdade, nem tampouco causar desconforto a qualquer um que se sinta importunado por nossa história. Essa é a visão que a Academia Fadda tem de seu histórico do jiu-jitsu, e por mais que tentemos acertar, pode ser que alguma coisa ou outra tenha sido esquecida ou relatada de forma discordante. Essa não é a nossa intenção, e diante de tudo isso já nos desculpamos por quaisquer tipo de inconveniente. Finalizamos este trabalho certos do dever cumprido e das reais intenções de todos os membros da fiel e histórica Academia de Bento Ribeiro. Em nome do grande mestre Hélio Fadda, agradecemos a todos os que conosco estiveram até o fim deste humilde trabalho. Agora uma surpresa, uma mensagem para o grande mestre Hélio Fadda de todos os amigos e alunos. Helinho, essa foi para você. Amigo, mestre e irmão. Agradecemos a oportunidade que nos deu de contar a sua história e de seu jiu-jitsu. Que Deus possa dar a você muita saúde para nos aturar. Você é um exemplo vivo de humildade e gentileza, um homem que deixa registrado sua história através de nossas vidas.